Bom, como eu disse no início do culto, hoje nós chegamos no capítulo 28 do livro de Atos, estamos no final. Creio eu que mais umas 2 semanas, talvez 3, né, se nós não tivermos nenhuma subdivisão maior do texto, entre 2 e 3 semanas nós terminamos o livro de Atos. Então, hoje nós iniciamos o capítulo 28 e eu vou tratar dentro desse capítulo apenas dos 6 primeiros versos, tá? E eu coloquei como título Em Terra Firme. Você deve lembrar das mensagens anteriores que Paulo saiu de Cesareia, preso, em direção a Roma. E essa jornada toda foi feita de barco, com várias paradas em determinados portos, mas que, quando eles alcançam a ilha de Creta, uma grande tempestade se abate sobre aquele barco, um barco alexandrino, que levava trigo para Roma, e que esse barco, então, sofre com as tempestades e fica por 14 dias à deriva. E aqui nós vamos iniciar um período onde eles conseguem chegar em terra firmes. Eles, porque nós vimos na mensagem anterior que o barco foi destruído, hoje pela manhã, né, a gente pode ver que o barco foi destruído, nós vimos que toda a carga se perdeu, que todos os bens se perderam, que a única coisa que se salvou foram as vidas dos 276 passageiros daquele navio, entre tripulantes, soldados romanos, prisioneiros. 276 pessoas se salvaram, exatamente como Deus havia dito a Paulo que seria. E agora então eles estão em terra firme. O barco encalhou, se destruiu pela força das ondas. Uns se agarraram em pedaços de madeira, outros em escombros dos barcos, mas todos chegaram sãos e salvos em terra firme. E a partir daqui então o texto se desenvolve. Eu queria ler com você Atos 28, a partir do primeiro versículo. O texto diz assim, ó: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Bom, depois de todos os dias, cerca talvez mais de um mês de navegação, entre Cesareia e todos os outros lugares por onde passou, os 14 dias entre Creta e Malta foram totalmente à deriva, sem ver o sol, sem ver as estrelas à noite, ou seja, sem nenhuma possibilidade de uma navegação dirigida, simplesmente à deriva. Agora eles estão em terra firme. E acontece o que nós acabamos de ler. Paulo é picado por uma víbora e há uma interação ali com as pessoas que estavam naquele lugar. Então eu queria que a gente desse uma olhada nesse texto com um pouquinho mais de atenção, para entender um pouco melhor. E lá no final, como eu sempre faço, eu quero compartilhar algumas aplicações. Bom, esse é o mapa que eu usei em outras mensagens, né? Essa linha vermelha pontilhada que você tem aí, apresenta o roteiro dessa viagem. É claro que esse roteiro não precisa ser exatamente nessa linha, né? Já que os 14 dias ali de navegação vão entre Creta, que é essa ilha na parte bem no meio da tela, aí, um pouquinho mais para o sul aí desse mapa, né? Entre Creta e Malta, que é essa ilha no seu canto direito, ali rodeado nesse círculo verde, né? Então, entre esses dois lugares, nós temos esses 14 dias, e certamente o movimento do barco aí não foi retinho, assim como está
aí no mapa. Mas é só para você ter uma ideia, né? Eles vão sair de Cesareia, lá no canto direito inferior, vão passar em Sidom, vão passar em Mirra, e vão passar em Quinido, vão passar em Bons Portos, depois eles vão tentar ir a Fenícia, não conseguem, vão ir ao sul da ilha de Cauda, até chegar lá em Malta, e o que o versículo diz é: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Então eles ficaram sabendo ali, a partir do momento que eles estão em terra, que eles estavam em Malta. Malta era uma ilha, é uma ilha pequena, é uma ilha que fica mais ou menos a cerca de 100 quilômetros do sul da Itália, da região da Sicília ali, que é o sul da Itália. Então eles estavam onde deveriam estar e indo para onde deveriam ir, que era Roma. Então, e o texto continua dizendo assim: os habitantes da ilha, e é interessante que talvez, se você leu na sua tradução, que é diferente da minha, talvez esteja escrito aí bárbaros, né, que é a palavra utilizada originalmente. Por que a NVI traduz como habitantes da ilha? Por duas razões. Primeiro, porque a palavra bárbaro tem uma conotação negativa. Ela parece aquele pessoal que é violento, e a gente vai logo lembrar dos vikings, né? E a gente lida bárbaro com viking. E a conotação da palavra nesse momento não é esse. Bárbaros aqui significa simplesmente aqueles que não fazem parte da cultura grega, aqueles que não falam o idioma grego. Então, essa palavra que é traduzida por bárbaros, em algumas traduções bem antigas, inclusive até algumas traduções católicas, utilizaram a palavra indígena, porque a raiz dessa palavra, que é traduzida como bárbaros, é mais a ideia de habitante local do que de bárbaro como nós conhecemos hoje, né? Então, a NVI já traduz aqui como habitantes da ilha, mas se tiver bárbaro na sua Bíblia, apenas entenda que a ideia não é o bárbaro do viking, tá? É o bárbaro por ser alguém que não tinha a cultura dominante da época, não falava o idioma corrente na época, que era o idioma grego, tá bom? E aí olha que interessante, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco. E Lucas relata isso, e relata isso com ênfase: extraordinária bondade. E a palavra bondade aqui, ele vem da raiz de humanidade, né? Tremenda, enorme humanidade para conosco. E Lucas ficou impressionado. Por quê? Porque a tradição, o costume era que os náufragos, quando chegavam em alguma ilha, eles eram escravizados, muitas vezes mortos. Mas aqui não, aqui eles são recebidos com extraordinária bondade para conosco. Claro, perceba, talvez você possa argumentar o seguinte: tá, mas ali haviam soldados romanos, a ilha de Malta era uma ilha dominada por Roma na época, havia um centurião romano, haviam oficiais romanos, então eles trataram bem por causa desses oficiais. Não, Lucas está dizendo aqui que há uma humanidade, uma bondade acima de qualquer expectativa que pudesse existir, mesmo com os oficiais romanos naquele lugar. Então Lucas está impactado. Aliás, esse texto, Lucas está impactado pelo que aconteceu do naufrágio, como Deus guardou a vida de todos, como tudo foi como Deus falou. Tanto que aqui ele se coloca, ele está usando... lá vou eu de novo, né, com essa questão do verbo. Ele está usando a primeira pessoa do plural aqui. Ele está usando nós como parte, como a narrativa. Ele se inclui nessa narrativa. Ele não está falando dos outros, mas de si mesmo. Isso também é uma amostra do impacto ali que Lucas teve. Fizeram uma fogueira e nos receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Lembre-se que muitos presos estavam lá, muitos presos, inclusive condenados à morte, sendo levados a Roma para serem usados entre os gladiadores, nas arenas, entre os leões, ou seja, que o espetáculo fosse, mas que fossem mortos ali nesses espetáculos. Aqui não, eles são recebidos bem, fazia frio, estava chovendo, mas fizeram uma fogueira para aquecê-los e mantê-los bem. E o texto diz que Paulo ajuntou um monte de gravetos, ou seja, o pessoal da ilha que acende a fogueira, mas Paulo vai lá juntar os gravetos para manter o fogo aceso, como qualquer fogueira precisava ser mantida acesa. Ou seja, Paulo mais uma vez
assume sua posição de liderança aqui. Olha que interessante, no barco ele assumiu sua posição de liderança, não foi ouvido. Quando o barco estava à deriva, ele assumiu mais uma vez sua posição de liderança, e aí então deu uma palavra de encorajamento a todos os homens. Aqui mais uma vez ele faz isso, e ele então lidera esse grupo, buscando esses gravetos para manter no fogo. Mas quando ele vai colocar com esse monte de graveto no fogo, uma serpente, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, ou seja, ela estava ali no meio dos gravetos, e fugindo ali daquele calor, ela vai então morder a mão de Paulo. É interessante, né? O que acontece depois, e como os homens veem depois, é para a gente se pensar, né? Paulo estava num momento onde, depois de ter vivido essa experiência incrível, de todos terem sido salvos, ele mais uma vez está no meio de uma situação difícil. Agora olha que interessante, quando Paulo é mordido pela cobra, pela víbora, os habitantes da ilha, quando veem a cobra agarrada na mão de Paulo, eles dizem uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Queridos, a gente olha para isso e a gente percebe muito algo que existe hoje em nossa geração. Há um grupo que acredita que todos os problemas e lutas e dificuldades que nós enfrentamos têm origem em algum pecado oculto, em alguma coisa que nós fizemos, em alguma punição divina. Então, se você está sofrendo alguma coisa, é porque Deus está te punindo. Existe um grupo que crê dessa forma e que vai sempre dizer que se Deus não estiver te punindo, você está sendo próspero, você está sendo crescendo, você está sendo abençoado de uma forma muito clara. E foi exatamente isso que os homens dessa ilha pensaram. Esse camarada só pode ser um assassino. Ele acabou de sobreviver de um naufrágio, para simplesmente botar a mão nos gravetos e a cobra pegá-lo. E olha que interessante, a justiça não lhe permite viver. É a ideia, irmãos, de um mundo não governado pelo Senhor. É a ideia onde a justiça é por si só uma entidade. Muita gente acredita nisso, né? As pessoas dizem: aqui se faz, aqui se paga, né? É a mesma crença. Só talvez essa frase tenha sido até inventada nesse momento aí, né? Um discípulo está vendo, aqui se faz, aqui se paga. Deve ser um assassino. Essa ideia, irmãos, de que a justiça existe aleatoriamente, de que a justiça existe por si só, não só a justiça, mas qualquer outra entidade existe por si só, é uma compreensão completamente errada sobre o que é o governo de Deus sobre as coisas, sobre o que é a providência de Deus sobre as coisas, sobre como Deus tem o controle de todas as coisas. Nada existe à parte do governo de Deus. A justiça, ela existe somente em Deus. E a nossa percepção de justiça, ela é extremamente permeada pelo pecado e pela incompreensão real das coisas por causa do pecado. Mas aqui, percebam que esses homens olham para Paulo e julgam ele automaticamente, dizendo: olha, esse homem é pecador. Por quê? Porque ele não pode ter saído de um naufrágio e agora está passando por isso. Que fase, diria um locutor esportivo, né? Mas, olha que interessante, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Paulo simplesmente sacudiu a cobra vai cair no fogo, e aí fica todo mundo na expectativa. Olha que legal, eles porém esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Um filme de terror isso, né? Está pensando? Todo mundo olhando para Paulo, vai inchar, vai inchar, vai inchar, ou vai cair morto de repente. Mas o tempo vai passando, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Esse mesmo povo que acusava Paulo de ser um assassino, porque não é possível que ele estivesse passando por isso, agora mudou de ideia. Não, ele não é um assassino, ele é um Deus. Não é a primeira vez que Paulo passa por isso, ele passou por isso em um outro momento, de forma diferente, porque lá é anunciado que ele é um Deus, então Paulo vai combater isso. Aqui a gente não tem o relato do combate, não tem o relato do que mais aconteceu ali,
nesse momento, mas o fato é que o povo agora já tem outro olhar para Paulo. O mesmo povo que olhava como um assassino, agora é o povo que olha para ele como um Deus. Ou seja, a religiosidade, a espiritualidade nessa ilha era alguma coisa como muito perturbada, muito confusa, né? Sem nenhuma clareza, sem nenhuma... De um momento a justiça está sendo estabelecida por si só, no outro há um Deus ali entre eles, andando e a cobra mordendo. Havia uma confusão muito grande sobre a espiritualidade naquela ilha, como havia basicamente em todos os lugares onde o Império Romano governava, né? Então isso era muito comum naquela época. Olha que interessante aqui, irmãos, antes da gente partir para as aplicações. Paulo, mais uma vez, passa por essa luta, mais uma vez tem uma plateia. É claro que logo depois disso, nós não sabemos se Paulo pregou. O que a gente sabe é que Paulo nunca pareceu perder uma única oportunidade para anunciar a Cristo, e eu acho que essa não seria uma que ele perderia, mas a gente não tem esse relato. O relato que a gente tem é de como a providência de Deus sustenta Paulo. E como essa providência que sustenta Paulo é para nós um encorajamento em saber que a providência de Deus também nos sustenta. Primeiro, esse povo, ele é movido em direção a serem extremamente bondosos. Depois, aquilo que era o ataque de uma serpente que causaria morte. Alguns comentaristas, eu queria aproveitar para falar isso. Talvez aqui, irmãos, você sempre ouve a gente falar do liberalismo teológico, né? E aí, porque o liberalismo é um perigo para a igreja. E talvez você deva ficar pensando aí muitas vezes o que é esse liberalismo. Eu queria dar um exemplo claro do que é o liberalismo teológico. Muitos liberais dizem o seguinte, que essa cobra, ela não tinha veneno. E por essa cobra não ter veneno, é que Paulo não morre. Porque é isso que os liberais fazem. Eles esvaziam tudo aquilo que Deus faz de sobrenatural. Eles não fazem só isso. Eles conseguem estragar mais do que se pensa. Mas eles fazem isso. Eles esvaziam todo o sobrenatural. Eles tratam o sobrenatural como uma fábula que tem uma lição de moral. É tudo que tem ali vindo daquele momento. E aqui a gente tem um exemplo muito claro de como os liberais tratariam esse texto. Eles diriam, olha, Paulo realmente foi mordido por uma cobra, mas essa cobra não tinha veneno. Mas esses homens, por não saberem que essa cobra não tinha veneno, então esses homens tiveram a reação que tiveram. Mas, para que fosse uma cobra que não tivesse veneno, teria que ser uma espécie sem veneno. Olha o que o texto diz, irmãos, que os irmãos, quando veem a cobra agarrada na mão de Paulo, eles não viram só que era uma cobra de relance, eles viram ela agarrada na mão de Paulo. Eles tiveram certeza que era uma cobra venenosa. Então, é isso que a gente muitas vezes tem, irmãos, no nosso meio evangélico. São essas pessoas que querem transformar tudo numa grande lição de moral, esvaziando Cristo do seu governo, da sua soberania, da sua majestade, da sua autoridade sobre todas as coisas. Então, eu queria apresentar isso apenas como um exemplo prático, já que a gente às vezes fala do liberalismo, né? Como que isso funciona na prática? Eles pegam esse texto, e eu li textos de liberais que disseram isso. Olha, enquanto eu preparava essa mensagem, eu li textos de pessoas que diziam, olha, essa era uma espécie de cobra que não tinha veneno. E é a mesma coisa, por exemplo, de quando a gente ouve lá no livro de Êxodo, que o mar se abre, o povo de Deus passa e depois o povo de Deus é coberto. O que os liberais dizem? Que ali era um fenômeno meteorológico que fez com que o mar se abrisse. E eles passaram em terra seca por causa desse fenômeno meteorológico, né? É claro que se isso for verdade, o milagre é maior ainda, né? Porque na terra seca, os egípcios morreram afogados, né? Então, um milagre de morrer afogado sem água, né? Então é claro que é maior. É sempre essa, você vê a incoerência do liberalismo. Por quê? Porque o desejo maior é
esvaziar as Escrituras do sobrenatural. E por que eles fazem isso? Bom, não sei responder por que exatamente eles fazem isso, mas eu sei responder o que produz isso. Produz um esvaziamento da nossa fé. A nossa fé se torna algo absolutamente racional, e ela nunca toca o coração, e ela nunca nos motiva, ela nunca nos encoraja, ela nunca nos corrige. São só lições de moral, histórias bonitas, histórias agradáveis, um Jesus muito interessante, muito bondoso, muito gracioso, muito empático, mas nem um pouco transformador. O sobrenatural de Deus é a essência de quem Deus é. Se Deus for tratado apenas como uma relação conosco natural, Ele é como um de nós. Então entendam isso, irmãos. O sobrenatural, ele pode parecer estranho para nós, que vivemos numa época onde nada disso existe de forma abundante, como a gente vê aqui. Nós vemos um relato aqui, um relato ali, muitos deles ainda questionáveis, mas o fato disso ser a nossa realidade, não quer dizer que o Deus, nosso Deus, não realiza coisas sobrenaturais. Ele realiza sim, dentro daquilo que é o propósito dele para hoje, para o tempo de hoje, para a igreja de hoje. Mas Deus continua fazendo aquilo que nenhum homem pode fazer, aquilo que nenhum homem tem o poder para fazer. Deus é Deus do sobrenatural. Bom, eu queria compartilhar com você algumas aplicações dentro dessa mensagem. A primeira delas é a seguinte: Deus move pessoas. Nós muitas vezes esquecemos disso, ou dificilmente cremos nisso, mas a grande realidade é essa: Deus move pessoas. É Deus quem dirige, que move, quem organiza as pessoas para que elas o sirvam, o cumpram aquilo que é o seu desejo, a sua vontade. Atente nisso, quando esse povo desembarca lá, na verdade não desembarcou, né? Chegou todo mundo nadando ali, sobrevivendo do naufrágio. Quando eles chegam em terra firme, em Malta, eles são muito bem recebidos, ao ponto, como eu disse, de que Lucas se impressiona com isso. E o que isso nos ensina? Que foi Deus, foi a providência de Deus. Deus decidiu que aquele povo ia tratar bem os náufragos daquele barco. E quando Deus decidiu isso, Deus moveu corações, Deus moveu pessoas, Deus moveu realidades para que aquilo que Ele queria se concretizasse. Irmãos, quando nós olhamos para a doutrina da providência de Deus, nós temos uma das mais belas doutrinas para a nossa fé cristã, uma das mais robustas doutrinas, uma das mais encorajadoras doutrinas, porque a doutrina da providência vai nos ensinar que Deus faz o que quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e nada pode impedir Deus de chegar aos seus intentos, nada. Por isso, irmãos, nós podemos estar seguros, por exemplo, da nossa salvação. Quando nós falamos da segurança da salvação, nós não estamos falando de uma realidade onde, já que nós somos cristãos agora, nós temos a arrogância de dizer tranquilamente: eu vou me manter fiel até que o Senhor venha. Não depende de nós, depende do próprio Deus. E é porque nós sabemos que Deus, em sua providência, cumpre os seus intentos, que eu posso ter segurança de que aquele que me chamou vai me sustentar todos os dias, até que chegue o dia de eu me encontrar com Ele. Deus fará isso, mesmo nos meus dias mais sombrios, nos dias onde força é uma palavra que eu não consigo nem sequer pronunciar, quanto mais ter, naqueles dias em que minha vida se enche de desânimo. É a doutrina da providência de Deus que me lembra: Deus faz o que Ele quer, e Ele estabeleceu que nos sustentaria até o dia de nós nos encontrarmos com Ele. Por isso eu posso estar em paz,
por isso eu posso enfrentar as minhas batalhas, por isso eu posso descansar meu coração no Senhor, porque eu sei que Ele me conduzirá até o fim. E existem inúmeros versículos que falam isso. Por exemplo, nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo dizendo: olha, aquele que começou a boa obra em nós, ou em vocês, em todos nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa perseverança é efeito da providência de Deus. Deus governa de tal forma que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam juntamente. Olha a ênfase aqui. São todas as coisas, mas não é cada coisa no seu momento. São todas elas juntamente. Tudo que Deus faz em conjunto coopera para o bem de cada um de nós. Coopera para o propósito que Deus tem de nos levar à semelhança de Jesus. Queridos, que nós possamos olhar para a doutrina da providência de Deus e nos lembrar: é Deus que move pessoas, é Deus que direciona as coisas, é Deus que estabelece e é Deus que tira, Deus que, como diz as Escrituras, né, estabelece reis e os destrona, eleva governantes e os abate. É Deus quem faz isso. Deus move pessoas, e o mover de Deus nessas pessoas vai ser mais um dos instrumentos em que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ele não move pessoas para me agradar, Ele move pessoas para cumprir seus propósitos. Ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Por isso nosso coração pode descansar que nenhuma pessoa é capaz de enfrentar ou de impedir aquilo que Deus intentou fazer em nossa vida. Ninguém, nada, absolutamente nenhuma circunstância é capaz de impedir Deus de cumprir o que Ele deseja fazer em nossa vida. Amém? A segunda aplicação, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, ela está meio poética e talvez até cheia de fogo, mas essa segunda aplicação eu quero dizer o seguinte: nós sempre seremos atacados ao aquecer corações. Ó. Perceba isso. O que Paulo estava fazendo ali? Paulo estava servindo. O serviço dele era para aquecer as pessoas. Iria aquecer a si mesmo, iria aquecer os outros, mas ele estava servindo. E é nessa hora, nessa realidade, que nós sofremos os maiores ataques. Não é à toa que quem ataca Paulo é uma víbora. A simbologia disso nas Escrituras é tão clara, né, que a gente ignorar isso seria uma tolice da nossa parte. Mas mais do que a gente ignorar o ataque, seria tolice da nossa parte nós ignorarmos que essa é uma realidade presente na vida de todos aqueles que se dispõem a aquecer corações, que se dispõem a servir, que se dispõem a colocar a sua própria energia, o seu talento, aquilo que Deus lhe deu em prol do seu próprio reino. Nós sempre enfrentaremos ataques, e são ataques aqui, basicamente ataques espirituais, e basicamente ataques dessa batalha espiritual que nós enfrentamos, quando nós nos dispusermos a servir. E a gente não pode esquecer disso, porque parece que há na nossa cabeça uma mentalidade de que eu comecei a servir, agora Deus vai olhar para mim, abrir um sorriso, e esse sorriso de Deus vai mover todos os anjos em meu favor, e agora tudo vai se abrir, como o mar vermelho se abriu, a vida vai se abrir diante de mim, porque eu estou servindo ao Senhor. Não, é o contrário disso. Agora sim, você é alvo digno de ataque. Agora sim, você é alguém que está fazendo pelo reino de Deus algo
que glorifica o Senhor, portanto, alvo de ataque. Nós sempre seremos atacados ao aquecer os nossos corações e os corações daqueles que estão à nossa volta. Paulo estava aquecendo literalmente, né? Claro que a minha ideia aqui é toda uma simbologia de aquecer no sentido de servir, de abençoar, no sentido de colocar a nossa vida à disposição daqueles que servem. Eu não estou dizendo isso, irmãos, para te desencorajar, não. Eu estou dizendo isso para que você entenda que as lutas e batalhas que advêm do teu serviço somente demonstram que você tem servido a ponto de glorificar a Deus. Somente se demonstram que o teu serviço tem honrado ao Senhor, e por isso você é alvo de ataques. Porque todos aqueles que se dispõem a servir são alvos de ataque. Sempre há uma serpente para picar a mão daquele que está servindo ao Senhor. Em último lugar, em última aplicação que eu queria compartilhar aqui, não dependa do que os outros pensam de você. Isso, irmãos, a gente sempre diz, eu não devo ligar para o que os outros dizem, mas na verdade a gente sempre diz, a gente sempre liga. Vou dar um exemplo disso. Quando uma pessoa entra na sua casa, qual é a primeira coisa que você diz para ela? Seja bem-vindo, a casa é sua? Ou você vai dizer, não repara na bagunça? Homem não diz não repara na bagunça. Homem vai dizer, está bagunçado mesmo, se quiser você arruma. Mas a mulher não repara na bagunça. Pode entrar, mas você não repara na bagunça. Ela acabou de fazer a faxina. Está aquele cheiro de desinfetante, aquela coisa deliciosa pela casa, aquele bom ar. Não repara na bagunça. Meu Deus, dá para comer no chão aqui. Quando as pessoas falam isso, falam, é que você não viu minha casa com 4 huskies siberianos andando pela casa. Você não sabe o que é bagunça. Mas por que a gente diz isso? Porque a gente está preocupado com o que a pessoa vai achar da nossa casa. Se ela vai sair de lá dizendo, nossa, pessoal porco, não cuida da casa. Você está preocupado com isso? É a preocupação da nossa cabeça. A gente se preocupa com o que os outros vão dizer o tempo todo. O tempo todo a gente se preocupa. A gente se preocupa com o que os outros vão dizer quando a gente se veste. A gente se preocupa com o que os outros vão dizer quando a gente fala alguma coisa. A gente se preocupa o tempo todo. Faz parte de uma natureza caída que tem a necessidade de ter seu ego ali alimentado e afagado de alguma forma. Isso faz parte da nossa realidade. Mas esse texto nos ensina, irmãos, que se você depender disso, depender não só do que os outros pensam, mas principalmente da aprovação dos outros. Porque os exemplos que eu dei são exemplos pequenos, exemplos que não servem para você guiar a sua vida. Você não vai fazer faxina todos os dias, porque pode ser que alguém venha aqui hoje e veja a casa limpa. Acho que não, se você fizer isso é doente, então você precisa ser liberta disso, né? Mas eu lembro, eu tenho alguns amigos mais velhos, e o pessoal mais velho, no dia do aniversário de alguém, eles sempre preparam alguma coisa, porque se vier alguém aqui em casa, tem alguma coisa aqui para eles comerem. Na sua casa era assim também? Não, na minha casa era assim, na casa de muitas pessoas mais velhas que eu conheço é assim, é aniversário de alguém da família, tem que ter ali um bolinho, alguma coisa, um cafezinho ali, porque se chegar alguém aqui para cumprimentar e tal, a gente vai sentar e comer alguma coisa. Era muito comum isso antigamente. Bom, enfim, mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que uma coisa é nós nos preocuparmos com o que os outros pensam. Uma outra coisa infinitamente diferente é eu depender da aprovação dessas pessoas. De que essas pessoas validem quem eu sou, validem a minha fé, validem aquilo que eu creio. Muitas pessoas nos acusam, por exemplo, talvez você já tenha ouvido isso, nós somos muito acusados de não crer em milagres, muito acusados. Um dia desses eu conversava com uma pessoa e eu falei, eu sou da igreja presbiteriana. Vocês não creem em milagres, né? Eu falei, quem falou isso para você, filisteu? Que escola dominical você foi que ensinou isso, miserável? Ninguém ensinou isso. E outra coisa, se você pensa nisso, o problema é seu. Eu não preciso que você me valide, não. Eu não preciso que você valide minha fé, não. A minha fé é validada pelas Escrituras. Não é por você. Mas eles falam de um jeito como se eles estivessem nos ensinando.
Porque você não sabe o que é o Espírito Santo. Não, eu não sei. A minha Bíblia não tem, só tem na sua. Só que às vezes a gente, irmãos, a gente precisa dessa validação. A gente precisa dessa validação, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes na nossa família. Nós precisamos que as pessoas estejam nos validando. Isso é tolice, sabe por quê? Porque as pessoas só conseguem achar aquilo que elas veem. Elas não conseguem saber a realidade. Aqui nós temos dois momentos distintos, que são separados por um pequeno período de tempo. Talvez 1 hora, não sei nem se tudo isso, porque a picada de uma serpente podia matar em poucos minutos. Por mais forte que fosse alguém, duraria alguns minutos. Por mais forte que fosse alguém, no mínimo iria inchar rapidamente a própria região de onde a picada aconteceu. Então a gente está falando de alguns minutos. Num momento eles olham para Paulo e dizem, é um assassino. No outro momento eles olham para Paulo e dizem, é um Deus. Você já imaginou se Paulo precisasse da validação dessas pessoas? Você já imaginou se Paulo dependesse que dissessem que ele é um homem de Deus para que ele fosse um homem de Deus? Ele estava perdido. Ele estava perdido dos dois lados, porque quando falaram que ele era um assassino, ele ia desanimar. E quando falaram que ele era um Deus, ele ia se exaltar. De qualquer maneira ele estava perdido se ele dependesse dessa validação. Mas nós não dependemos disso não. Nós temos as Escrituras. É claro que é sempre bom e inteligente ouvir o que as pessoas estão falando, pessoas que comprometidas e que gastam parte da sua vida em nossa própria vida. É sempre bom ouvir essas pessoas, às vezes elas têm uma dica. Tem irmãos aqui da igreja que ficam me mandando rios de como andar, de como se vestir elegantemente. Eu entendo aquilo de uma forma positiva. Os caras estão vendo o que eu quero e estão me ajudando. Eu podia ver de forma negativa. Rapaz, estou tão deselegante que os caras estão mandando rios para eu aprender a me vestir. Mas é bom ouvir essas pessoas. É agradável, eu gosto disso. Às vezes eu olho lá e falo, rapaz, preciso de uma camisa dessa cor. Preciso. Igual o tênis branco, eu comprei eu e o Sidney para a gente fazer a dupla. Não é, Sidney? Às vezes eu olho e falo, que legal, mas eu não dependo da validação de ninguém para me dizer se aquilo que eu sou realmente é o que eu sou. Claro que pessoas podem me ajudar em como me vestir, podem me ajudar profissionalmente, podem me ajudar como me comportar numa determinada circunstância. São apoios que a gente precisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da necessidade de validar em nossa identidade. A sua identidade, ela não existe por causa da validação de alguém, ela existe porque Cristo te deu. A adoção que nós recebemos em Cristo foi uma decisão soberana, mas uma decisão de Deus. Deus não nos adotou porque nós não tínhamos nenhuma outra opção. Não. Deus nos adotou porque Ele decidiu nos adotar, ainda que nós não tivéssemos outra opção. Mas Ele decidiu. Deus decidiu nos amar quando nós éramos ainda pecadores. Como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, escravizados em nossos delitos, Deus nos amou, Deus nos trouxe para si. Nós somos de Deus, e essa é nossa identidade. E ela não é validada nos dias em que nós, de forma santa, nos manifestamos, e as pessoas olham para a gente e dizem, que homem de Deus. Porque essas mesmas pessoas, no dia da minha fraqueza, no dia da minha queda, no dia do meu pecado, vão dizer para mim, você não é um homem de Deus. As mesmas pessoas que dizem que um cristão sem dinheiro é um cristão que não é abençoado por Deus, são os mesmos que vão dizer do cristão rico que ele é malandro, que ele é corrupto e por isso que ele é rico. São os mesmos. Então nós não precisamos dessa validação. Nós não precisamos que ninguém nos diga quem nós somos. As Escrituras dizem isso. O que nós precisamos é assumir a nossa identidade. Quando as pessoas nos veem dessa forma ou não. Quando as circunstâncias são favoráveis ou não.
Paulo era homem de Deus em todas as circunstâncias. Quando ele assume a liderança e diz para o povo no barco: se acalmem que Deus vai salvar todo mundo. Mas ele também foi homem de Deus com a mesma identidade. Quando a cobra o morde, ele simplesmente sacode, confiando no Senhor ali, e a partir daí muda a ideia dos outros que estavam ao redor. Não se defenda, não. Você não precisa se defender daquilo que as pessoas acham de você. O que as pessoas pensam sobre você mostra muito sobre quem elas são, mas não são necessariamente fatos sobre quem você é. Então cuidado, não dependa do que os outros pensam de você, porque o que os outros pensam de você é incorreto e volúvel, volátil. Vai mudar, sempre muda. Quantas pessoas têm uma música do Oswaldo Montenegro? Me perdoem aqueles que acham que músicas mundanas não devem ser ouvidas, né? Mas é melhor que muito gospel. Eu troco 90% dos gospel por Oswaldo Montenegro. Chamada A Lista. Né? Não sei se você conhece essa música do Oswaldo Montenegro. Se não conhece, Spotify, A Lista. Música incrível. E ele vai dizer nessa música sobre quantas pessoas nós juramos amor e com quantas dessas pessoas nós nos relacionamos hoje. E me faz pensar isso. Quantas pessoas já te juraram amor eterno? Estou aqui para o que der e vier. Quantas pessoas... Por isso que eu tenho pavor de uma determinada frase. Quando alguém me fala tamo junto, eu falo: rapaz, cada tamo junto que eu ouvi vem algum tempo depois acompanhado de um não tamo junto, né? Então pense nisso, irmão. Com todo o carinho que eu tenho por você, eu quero dizer a você: você é filho de Deus. Ninguém precisa te dizer isso. Ninguém precisa validar isso. Ninguém precisa virar para você e dizer: você é um homem de Deus. Ainda que isso não seja errado, ainda que não haja nenhum malefício nisso, mas você não precisa. E quando a gente não precisa, isso vem como algo extremamente agradável para o nosso coração. Mas quando a gente precisa, isso vem apenas como o suprimento de uma necessidade. E como qualquer necessidade, ela vai aparecer de novo. E a gente acaba ficando viciado nisso. Você precisa crer que você é filho de Deus. Como Paulo cria, independente do que as pessoas ao seu redor diziam. Que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos olhar para essa passagem e nos lembrar de como Deus, em sua providência, nos sustenta e move pessoas e realidades para que aquilo que Ele quer fazer se cumpra. Que nós possamos nos lembrarmos que sempre que nós estivermos dispostos a servir, nós seremos alvo de ataque. Mas que nós também possamos nos lembrar que nós não dependemos da validação de ninguém. A identidade nós recebemos do nosso Senhor, do nosso Salvador. E é ela quem determina o que somos. Nós podemos não ser isso perfeitamente, plenamente, completamente, mas nós somos a nossa identidade de filhos. Talvez nós não sejamos os melhores filhos ainda. Nós ainda não honremos ao Pai como nós gostaríamos de honrar, como é o desejo do nosso coração. Mas isso não muda a nossa identidade. Nós permanecemos na batalha, confiando que é a providência de Deus, que todos os dias dirige as coisas, para que eu então possa continuar caminhando. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por tua bela e maravilhosa providência. Te louvamos porque, mesmo nas lutas, ao desejar e ao nos colocar ao teu serviço, essa tua providência nos alcança e nos sustenta, Deus. E te louvamos também porque, apesar de recebermos muito apoio de pessoas ao nosso redor e valorizarmos muito isso, nenhum de nós depende da validação de ninguém sobre quem nós somos. Porque o selo nós recebemos do Senhor, a regeneração nós recebemos do Senhor, a nossa identidade vem do Senhor. Por isso a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a encararmos as batalhas da nossa vida,
confiantes na tua providência, sabedores das lutas que virão, mas confiantes acima de tudo, de que o Senhor governa todos os momentos da nossa vida. E que sejam eles momentos onde os outros nos veem como alvos da justiça implacável, ou seja, nos momentos que as pessoas nos veem como homens e mulheres que pertencem ao Senhor e que são extremamente santos. Seja em qual for o momento, a nossa confiança está no Senhor e a nossa identidade vem do Senhor. Te louvamos, Deus, por todo o teu cuidado sobre nós. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Dá um abraço aí bem gostoso em quem está do seu lado.